No vídeo de hoje eu trago um livro quase desconhecido, mas que foi uma das leituras mais impactantes que eu fiz nos últimos tempos. O Caminho de Volta, de Éric Maria Remarque. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e hoje eu quero apresentar a vocês uma obra fantástica, mas que é praticamente desconhecida. Eu mesmo só soube dela há pouco tempo, quando eu falei do livro Nada de Novo no Front. Uma obra maravilhosa, pesada, mas que eu indico a todos. Se você não conhece, dê uma conferida no meu vídeo. O link para ele estará aqui no card e na caixa de descrição. E por conta daquele vídeo, um inscrito comentou sobre a existência de uma continuação, que é justamente esse livro aqui, que foi escrito pelo mesmo autor e publicado na Alemanha em 1931. E eu acredito que essa edição, com essa capa horrenda, que não tem nada a ver com o livro, seja a única lançada por aqui. Ela é da Record, aqui não tem ano de publicação, de lançamento, e só está disponível em sebos ou bibliotecas. E em Nada de Novo no Front, o autor relata os horrores da Primeira Guerra Mundial, na qual ele lutou, né, e ao retornar, ele foi durante muito tempo vítima do que a gente chama hoje de estresse pós-traumático, que é uma série de consequências psicológicas sérias decorrentes de situações altamente estressantes. Então o autor sofria de pesadelos constantes, e escreveu aquele livro como uma forma de colocar para fora toda aquela angústia que ele sentia, né? Uma tentativa de exorcizar o trauma decorrente de todos os horrores que ele vivia. E se lá ele relata o cotidiano dos soldados no front, nesse aqui nós ficamos sabendo o que aconteceu com eles após o retorno à Alemanha e tudo o que eles passaram para tentar retomar as suas vidas quando tiveram que enfrentar batalhas, às vezes, mais duras do que a própria guerra. E é nesse sentido que esse livro pode ser visto como uma continuação de Nada de Novo no Front, mas que não necessariamente tem que ser lido depois daquele, porque os personagens são diferentes e até o tom da narrativa é outro. Quem leu Nada de Novo vai reconhecer aqui e ali menções a personagens e situações que aparecem no outro livro, mas são só citações de nomes mesmo, não tem mais nenhuma ligação mais forte. Inclusive, em um dado momento, quando os soldados estão conversando sobre quem sobrevivera ou não, o nome do Paul Bäumer, o personagem principal de Nada de Novo no Front, aparece, né, entre os que não retornaram vivos. Parece que, com isso, o autor quis ampliar a abrangência do que ele narra, né, mostrando que todos esses jovens faziam parte do mesmo evento, que os horrores e experiências vividas pelos personagens do primeiro livro não ficaram restritas àquele grupo, mas foi a realidade de todos os jovens que participaram da guerra, também dos personagens aqui de O Caminho de Volta. E o livro começa narrando os últimos momentos de um grupo de soldados, ainda no front, quando eles ficam sabendo que a guerra acabou e que eles irão retornar para casa. E aqui nós temos que lembrar que esses jovens, né, são rapazes ainda muito novos, a maioria entre 18 e 20 anos, alguns ainda mais jovens, né, até menores de idade. E felizes principalmente por terem sobrevivido. Eles, durante a viagem de trem de retorno, eles discutem seus planos, como levarão suas vidas, né, seus sonhos de trabalho, de estudo, de casamento. Mas na chegada, eles não esperavam se deparar com uma Alemanha derrotada e que, por conta dessa derrota, não reconhecia os esforços prestados por eles nos campos de batalha. E o livro foca justamente na frustração desses jovens que abriram mão dos seus sonhos em prol dos interesses do país, mas que ao retornarem não foram vistos como heróis, e sim como culpados da derrota. E um sentimento coletivo que inclusive foi amplamente utilizado posteriormente pelo Hitler para justificar a Segunda Guerra. E o livro é narrado em primeira pessoa pelo personagem principal, o Ernst, que relata os fatos e os desafios, tanto pessoais quanto coletivos,
que foram encontrados no período imediatamente após a guerra. E também, claro, as opiniões dele e de alguns colegas sobre o conflito e a situação do país. E da mesma forma que em Nada de Novo no Front, o personagem principal passa por muitas das situações vividas pelo próprio escritor. E esse livro, apesar de ter sido bem recebido pelo público e pela crítica, ele não causou o mesmo impacto que o Nada de Novo no Front, talvez, né, por tratar mais da vida cotidiana, né, de situações mais prosaicas do que um campo de batalha. Mas o próprio autor, está aqui a foto dele, considerava esse o seu melhor trabalho, né? Ele dizia, inclusive, que ele conseguiu passar aqui o verdadeiro horror da guerra, né? Que é o de destruir mesmo quem sobreviveu a ela. E é em cima dessa ideia que o Remarque construiu o livro, criticando a guerra, os fatores que levaram a ela, principalmente o nacionalismo exacerbado, né? E é claro que esse e os outros livros do autor estiveram entre os primeiros a serem proibidos e queimados nas fogueiras nazistas. Ele mesmo só não foi morto porque, avisado por amigos, fugiu da Alemanha às vésperas da ascensão ao poder do novo regime. E por ter sobrevivido a esse expurgo, é que livros como esse são importantes fontes para mostrar a situação da Alemanha ali no entreguerras. Mas como o objetivo do livro é justamente mostrar os traumas pessoais que acometeram esses jovens, né, transformando essa geração em uma espécie de geração perdida, o livro quase não fala de acontecimentos históricos, porque o que o autor quer é destacar a trajetória daqueles jovens, né, colocando a guerra como o exato divisor de águas nas vidas deles. Mostrando que as suas ambições, expectativas, sonhos não foram apenas interrompidos pela guerra, mas roubados por ela. As suas vidas anteriores estavam de um lado, né, de um penhasco, e o futuro de outro, mas sem ponte para atravessar, né? Num ponto aqui tem uma reflexão do personagem. Terão queimado as pontes que me ligavam ao meu passado feliz? Entre mim e a infância interpôs-se o tempo como um fosso intransponível. Não posso voltar, não existe mais nada. E esse sentimento de isolação não é só a nível pessoal, mas também coletivo, por conta da situação em que a Alemanha ficou, né? Aquele evento maravilhoso, aventuresco, cheio de glórias, em que os jovens alemães acreditavam quando foram para os campos de batalha, se revelou logo de cara uma chacina pavorosa, mas a nível sociopolítico-econômico também foi uma catástrofe, porque desencadeou no país uma série de situações e mudanças que acabaram se tornando enormes desafios e que poucos anos mais tarde levariam ao país a um regime político catastrófico e a uma outra guerra mundial. E esses soldados que voltaram do front não eram mais os mesmos, né? E o país que eles conheciam também não existia mais, o que tornava a readaptação deles uma tarefa ainda mais penosa. E quando o livro começa, ainda no campo de batalha, a gente acompanha esses jovens sobreviventes, né, de tantos horrores, empolgados com a notícia do armistício e a enorme expectativa de voltar para casa. É uma euforia muito parecida com a mostrada no início de Nada de Novo no Front, né? Uma euforia parecida com o que eles sentiram quando partiram para a guerra. Mas se antes a decepção foi imediata, né? Porque assim que eles chegaram no campo de batalha já se depararam com uma situação totalmente diferente, agora no retorno essa decepção foi ainda maior. Porque ao partirem para a guerra, eles estavam indo para uma aventura desconhecida, né, idealizada, mas que acabou se mostrando o oposto do que eles esperavam. Mas agora, no retorno, a expectativa é de conforto, de acolhimento, de carinho. É uma situação com a qual eles já estavam habituados anteriormente. E quando não encontraram nada disso, eles ficam totalmente desnorteados, e a incapacidade de lidar com isso leva a consequências extremas.
E esses jovens são mostrados aqui como bem longe daquela imagem romantizada do soldado herói, né? Muito pelo contrário. Eles são pessoas tristes, melancólicas, marcados pela violência e pela fome, com atitudes bem diferentes da coragem e da força que eles demonstraram nas trincheiras. A guerra mostrada aqui nesse livro não tem absolutamente nada de romantismo heróico e nem de fatalismo histórico, né? Aquela velha desculpa de ser um mal necessário. E o Remarque não poupa, né? Não nos poupa quando quer frisar essa sua colocação. Além da questão psicológica, muitos desses jovens retornaram da guerra afetados fisicamente, gravemente feridos, né? Amputados e incapacitados de trabalhar. E para esses a situação foi ainda pior, porque sem auxílio nenhum do governo, eles se viravam como podiam, né? Vendendo doces, cigarros, mas outros nem isso conseguiam e ficavam nas esquinas mostrando suas feridas e mendigando. E uma das cenas mais marcantes do livro acontece uma passeata de protesto desses veteranos, né? Numa tentativa de sensibilizar o governo, questionando onde estão agora o nacionalismo e o patriotismo exigidos deles, quando depois de tantos sacrifícios pelo país, agora, né, estão abandonados dessa forma. E é uma cena realmente chocante, um desfile de mutilados de todos os tipos, né, com descrições bem detalhadas, mas mais chocante ainda pela condição de miserabilidade deles, né, diante dessa falta de amparo do governo. Vagarosos, vem vindo rua fora um desfile de homens trajando os uniformes desbotados da frente de batalha, erguendo cartazes enormes. Onde estais, pátria ingrata? Os mutilados de guerra morrem de fome. Lá atrás, sob a gleba fatídica, ficou o exército dos mortos. Mas de mortos é também esse punhado de cadáveres ambulantes, doentes e famintos, que passa a marchar. Tem uma outra cena anterior em que o West e alguns colegas voltam à escola para retomar os estudos e o diretor tenta dar as boas-vindas a eles, fazendo um discurso em cima da bravura, da honra e da necessidade de defesa da pátria. E isso vai causando um mal-estar nos ex-soldados até que um deles explode e interrompe o diretor, né? Mostrando que não há nada de belo nem glorioso em um campo de batalha. Apenas uma morte brutal. Morte heróica. Sabem vocês o que é isto? Querem saber como morreu o pequeno Royer, nosso colega? Preso numa cerca de arame farpado, lá ficou pendurado um dia inteiro, gemendo e gritando, os intestinos saindo-lhe do abdômen como fitas de macarrão. E nesse estado foi ainda atingido por um estilhaço de granada que lhe arrancou os dedos da mão. E 2 horas após, outra granada fez-lhe em pedaços uma perna. E nosso companheiro continuava ainda vivo, procurando com a outra mão recolher para dentro da barriga as tripas que tombavam para fora. Finalmente, só à noite veio a morrer. Quando conseguimos chegar lá, já com a noite alta, seu corpo estava todo furado de balas, como um ralo. Vão agora contar à mãe dele como seu filho morreu, se tiverem coragem. A questão é que esses jovens agora veem a vida com outros olhos, né? Os professores que antes eram vistos com admiração, né, como fontes do saber, agora são olhados até com certo desprezo. Porque de que vale todo o conhecimento oferecido pela escola diante da experiência que eles viveram nas trincheiras, né? Para que adquirir tanto conhecimento? Para que insistir em um modo de vida nos valores anteriores à guerra, se nada disso impediu que ela acontecesse? Assim que eles chegaram ao campo de batalha e viram a morte do primeiro companheiro, né, que depois foi multiplicada por milhares, né, já fez ruir toda essa concepção que eles tinham de um mundo organizado e fez com que eles não vissem mais razão para lutar em nome de uma civilização, já que essa própria civilização era responsável por esses males, né? Para que poderia servir o progresso se ele não impediu o massacre de milhares de pessoas? E um outro ponto bastante destacado no livro
é a sensação de não pertencimento desses jovens, né? Todas as experiências traumáticas pelas quais eles passaram na guerra criaram entre eles laços tão coesos que depois do retorno, até a retomada dos laços familiares é vista com estranheza, né? As suas casas, famílias, né, são quase como estranhos. Eles só se sentem acolhidos quando estão juntos, né? Como se só eles pudessem realmente compreender o que os outros estão sentindo. E a retomada das convenções sociais também é afetada. As pequenas atitudes do dia a dia, como o comportamento à mesa, trocar roupa de cama, por exemplo, são coisas que passam a não fazer mais sentido para quem passou fome e dormiu na lama, né, entre ratos e cadáveres. O problema é que, na vida civil, essa igualdade entre eles começa a descambar. Porque no campo de batalha todos eles eram iguais, mas aqui na vida normal nós temos diferenças de classe social, financeiras, intelectuais, e aquela coesão que existia entre eles acaba também se fragmentando. Então a crítica do autor não é direcionada só à guerra ou à falta de apoio e reconhecimento apenas do governo, mas também da sociedade, que ficava horrorizada ao ouvir as histórias da guerra, de violência, da lama, dos ratos, mas que lá no fundo não conseguia compreender realmente o que era estar em um campo de batalha. Não sentiam o que esses soldados passaram e viam alguns de seus comportamentos como excêntricos. E uma cena bem representativa disso. Um dos ex-soldados, se defendendo de uma agressão, mata uma pessoa num bar e é levado a julgamento. E aí nós temos todo um questionamento sobre a legalidade do assassinato. Por que é que esse rapaz que matou por acidente em defesa própria é culpado do assassinato de uma única pessoa, mas na guerra é justamente o oposto. Quanto mais pessoas inocentes ele matasse, seria até condecorado por isso. Então isso tudo causa, né, uma complicação mental aí nesses jovens. E é claro que tudo isso levou a vários problemas de convivência familiar, violência conjugal, divórcios, depressão e, em alguns casos, com a pessoa colocando término na sua própria vida. Então é realmente um livro bem pesado, doloroso de ler às vezes, mas que nos dá um enorme conteúdo para reflexão, né? E com essa leitura fica claro o motivo do ódio dos nazistas contra o autor, né? Por ele pregar tão abertamente contra a guerra, por não retratar os soldados como heróis, porque ele, né, achava que essa atitude alimenta ainda mais a máquina da guerra. E os seus livros seriam justamente uma espécie de alerta para que uma barbárie dessas não acontecesse novamente. Mas infelizmente, como a gente sabe, acabou acontecendo e a humanidade segue na mesma, né, seguindo discursos totalitários e achando que a guerra ainda é a solução para os males do mundo. E é isso, aqui eu termino mais um vídeo do Livros e E-Books com esse livro excelente que merecia ser mais conhecido. Recomendo muito a leitura tanto dele quanto do Nada de Novo no Front. Não fique só no filme da Netflix, que é um retrato pálido do que você vai encontrar no livro. Muito obrigado por assistirem até aqui e agora é com vocês. Se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, deixe aqui embaixo seus comentários que eu respondo a todos. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.